às vezes é difícil, especialmente quando estamos a começar, queremos aquele apoio e validação, e daí também a importância dos ambientes que nós frequentamos. Exato. Especialmente se somos empreendedores, o mais importante, e aquilo que eu tentei fazer logo numa fase inicial, foi eu tentar ir a sítios onde existissem pessoas loucas como eu. Exato. Então o que aconteceu foi que eu fui a uma data de eventos em Lisboa, no Porto, fui a várias imersões onde era rodeada literalmente de pessoas que empreendiam, que eram empresários, para eu também perceber que estas pessoas estão a conseguir ter sucesso, que eu não sou assim tão louca por querer isto e que realmente é uma coisa que é até ok de se conseguir se nós trabalharmos para e se tivermos também essa determinação. Yeah. Não, isso que tu falou foi uma coisa muito importante agora sobre aquilo que as pessoas falam pra nós e sobre nós é aquilo que elas conhecem, aquilo que elas viveram. Então, no meu início, assim, do André, a gente se ofendia muito, às vezes, com algumas coisas que as pessoas falavam pra nós. Mas porque a gente não conseguia entender que não a pessoa não tava falando aquilo por mal. Ela não tava falando porque ela queria nos ofender ou porque ela queria, enfim, ela queria só proteger a gente. Sem Tipo, dúvida. porque lá tá, a pessoa, se for familiar, por exemplo, mãe, pai, enfim, a pessoa vai tentar te proteger da forma dela. Então, se é dizendo assim, não, acho que por esse caminho não é bom, ou eu preferia que tu continuasse num trabalho estável, num trabalho fixo. É normal, por quê? Porque esse é o contexto que a pessoa conhece. Então, qual é que é o meu conselho pra quem tá ouvindo esse podcast? É, não pensa que aquilo que as pessoas estão falando pra ti é uma ofensa ou é um ataque. Não, as pessoas estão querendo te proteger. Então, a gente às vezes tem que... Lá tá, a inteligência emocional para empreendedor eu acho que é uma das skills mais difíceis de ter, mas é uma das mais necessárias. Porque tanto para lidar com o cliente, para lidar com diversas coisas, a gente precisa saber que às vezes não é sobre, não é sobre nós, é sobre a pessoa. É sobre aquilo que ela pensa. Então, eu acho que é muito, muito importante, assim, a gente ter essa noção que nem tudo é um ataque. E isso teria evitado muito conflito familiar se a gente tivesse entendido isso desde o início, né? Sim, sim. E mesmo eu, tipo, na altura, eu levava aquilo tudo como, tipo, como se fossem ataques pessoais. Tipo, por exemplo, eu cheguei a ouvir assim, André, tu tens que arranjar um trabalho a sério, né? Bem no início, tive familiares que me disseram isso e na altura eu achei aquilo, é bizarro, como assim? Estão-me a dizer isto, não me estão a apoiar. Só que na verdade as pessoas estavam a apoiar, né? Do jeito deles, mas eles estavam realmente ali a querer proteger-me e a dizer tipo, não, procura uma empresa grande. Enfim, então às vezes, lá está, na jornada empreendedora é muito importante isso que tu disseste, Carol, de tipo procurarmos ambientes de pessoas que já empreendem ou que já estão a passos à nossa frente, porque lá está, nós vamos conseguir ter outras visões, vamos conseguir lá está, ver outras experiências e eu acho que isso é muito enriquecedor, principalmente para quem está a iniciar, né, numa jornada empreendedora. E falando aqui sobre iniciar numa jornada empreendedora, Carol, como é que tem sido para ti, desde que tu assumiste a Nada Básico, né, que é a tua empresa, a tua agência de marketing, como é que tem sido para ti esse início, prospectar clientes, gerir coisas com os clientes, enfim, fala um bocadinho como é que tem sido esse processo para ti. Olha, então só queria dizer uma coisa antes de começarmos a entrar por aí que eu acho que é importante, que eu sinto-me privilegiada também de estar a falar aqui sobre este assunto de empreendedorismo, porque eu não empreendi, por exemplo, por necessidade, digamos assim, e há muitas pessoas que têm de fazê-lo, ok? Yeah. Então eu pude fazer uma escolha na altura. Inclusive, pronto, eu já tinha poupanças, então mesmo se eu tentasse e não resultasse, eu sempre tinha uma salvaguarda de que não só financeiramente eu estava ok, mas que também a nível, por exemplo, dos meus estudos, eu sempre poderia depois ter uma outra opção. Apesar de que, para mim, a opção é dar certo é esta. Mas existem sempre estes colchõezinhos, digamos assim, que nos estão ali para depois segurar também. Então acho que isso é importante frisar, até porque nem todas as pessoas depois que veem o podcast sentem-se às vezes, que eu sinto muito, que hoje em dia é muito, passa-se muito esta mensagem de que toda a gente deve empreender e criar negócios e eu não acredito mesmo nada disso, ok? Então, nem todas as pessoas quer têm perfil para... Exato. Inclusive, a gente falou sobre isso no episódio anterior. Por isso, quem não assistiu ainda, assiste Pode seguir lá a assistir, esse. exato. Top. Que é mesmo isso, nem todas as pessoas vão ter o perfil para empreender, nem têm de empreender, e às vezes não conseguem, até porque têm que pagar contas. Não, e lá tá. Não é todo mundo que tem que empreender.
Porque alguém tem que trabalhar para quem empreende. Exatamente. Exato, Tipo, exato. não é um Exatamente. fato. A gente precisa de pessoas que queiram trabalhar. E tá Óbvio, tudo bem. exato. Exatamente. E depois existem outros tipos também de empreendedor que eu acredito, que é, existe um empreendedor que não quer, digamos, ser empresário. O que é que eu quero dizer com isto? Que não quer, por exemplo, escalar e ter um negócio com outras pessoas a trabalhar, quer só fazer o seu dinheiro, estar tranquilo e pronto. E isso é Exato. legítimo. E é ok. A minha perspectiva é escalar a nada básico, ok? Yeah. Então eu falo nessa perspectiva. Como começou, foi difícil. Não vou dizer que não foi começar do zero outra vez. E realmente esta fase inicial fez com que eu tivesse que mudar muito a minha forma de pensar. E quem vai para empreender e acha que isso não vai acontecer, isso tem que acontecer. E fala-se muito de mentalidade, mas é realmente, pá, a mentalidade é tudo. E ainda hoje estou a desenvolvê-la, que é uma coisa que mudou completamente em mim. A minha forma de estar, a minha forma de perceber as coisas, de tentar me posicionar, de comunicar. Coisas simples mesmo. Então, esse início foi difícil nesse aspecto, porque eu tive que olhar muito para dentro e tentar perceber como é que eu tenho que lidar com as situações. Então, isso foi complicado. Depois, esta parte estavas a perguntar também de prospecção de clientes e assim, também foi complicado. Foi tudo complicado, vou ser sincera. Eu tinha uma mais-valia na perspectiva de que eu já tinha uma presença no digital e eu fui utilizando as minhas próprias redes sociais para divulgar a nada básico. E assim, de forma natural, como as pessoas já me conheciam, queriam trabalhar comigo. E acho que isso é uma ótima dica, para depois pegarmos nesse tema, porque eu acho que é importante desenvolvermos a nossa marca pessoal exatamente por isto. Mas é claro que eu tive que enfrentar ali desafios como fazer, por exemplo, prospecção direta, fazer chamadas, tentar ir aos sítios, e foram inúmeras as vezes que eu fui ter convosco a chorar, a berranho. Que isto é o que não passa na Globo. Isso aqui não vai para o podcast. que realmente foi difícil, porque às vezes eu marcava reuniões, depois as pessoas não estavam disponíveis, chegava lá, tinha um sítio fechado, ligava, desligava-me o telemóvel, então isso também foi difícil, especialmente numa fase onde nós precisamos. Exato. E é isso que eu falo sobre a inteligência emocional para o empreendedor, que é a gente conseguir separar o profissional do pessoal, que é se o cliente não foi na reunião, se ele não atendeu o telefone, se ele não é um ataque a Carol, não é um ataque a Iola. Exato. É algo profissional, pronto. É uma relação empresarial. Então, ter essa divisão, principalmente no início, é muito difícil. Super. Porque tu tem que... Nós achamos que é tudo, tipo, são setas contra nós. O cliente não gosta de mim. Não sei Exato. o quê. Ou tipo, ai, meu Deus, ele não veio na reunião. Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu Sim, falei sim, alguma sim. coisa que ele não gostou? Às vezes ele só esqueceu. Exatamente. Yeah. E Isso aí... também é importante. Exato. Porque, de forma até profissional, é importante estar atento a esses sinais. Que eu, às vezes, não estava. Mas isso diz muito sobre o profissional em si que está do outro lado. Exatamente. Sim, exato. Então também é importante nós utilizarmos isso como... Lá está, todos os aprendizados são formas de nos ensinar a resolver estas soluções, ter soluções no futuro. E eu acho que foi muito isso.